É engraçado, normalmente aos domingos, como eu faço nos dias anteriores à nossa conversa aqui, de todos os dias, eu fico pensando o que a gente pode discutir de interessante. Eu não uso como regra necessariamente discutir o assunto que porventura está sendo debatido o tempo todo, porque a gente tem tantos assuntos para discutir e vai ser obrigado a discutir os assuntos do dia em algum momento do programa, que às vezes eu escolho um tema para provocar um debate, provocar uma reflexão. E eu tinha algumas ideias sobre o que conversar. Hoje, resultado da leitura dos jornais, né, dos portais e algumas conversas que eu tive ontem, mas impossível, depois do que aconteceu ontem, a gente não debater a cena de pugilato, a palhaçada no debate de ontem na TV Cultura. A primeira coisa que me veio à cabeça é: o que será que José Luiz da Atena diria no seu programa de televisão se tivesse vendo essa cena, né? Se tivesse visto essa cena? Qual seria o comentário dele? E eu tenho certeza que ele condenaria a cena. Eu tenho certeza que ele falaria que um candidato que faz o que ele fez não poderia estar numa disputa dessa. Eu tenho absoluta certeza que o Datena seria absolutamente radical no comentário dele. Imagino que o José Luiz da Atena diria, se visse uma cena dessa no estádio de futebol, diria que é preciso tomar providências para evitar esse tipo de coisa no conflito entre as torcidas, porque tudo o que a gente precisa é de civilidade e paz, né? E o que a cena que ele protagonizou, pegando uma cadeira e sentando na cabeça do Pablo Marçal, é própria de críticas as mais variadas. Nenhuma pode ser condescendente. Não há possibilidade de ser condescendente. Não há possibilidade de relativizar uma agressão. A agressão verbal e a agressão física são coisas diferentes. A agressão verbal desmoraliza quem fala. A agressão física vitimiza o agressor verbal. Vitimiza o agressor verbal. Agora, posto que é absolutamente condenável, posto que a cena é ridícula, posto que talvez o Datena dissesse no programa dele, recomendasse no programa dele que o candidato que fez isso desistisse da eleição, e eu acho que ele, arrisco dizer que ele diria isso. Posto isso tudo, eu diria o seguinte: algumas coisas a gente não pode aceitar como tema de discussão, né? A primeira coisa que a gente não pode é achar que barraco é atentado. Barraco não é atentado. Então, Pablo Marçal querer comparar a facada, que foi um atentado contra a vida do Bolsonaro. Quem desferiu a facada não queria dar uma facada no Bolsonaro, queria matar o Bolsonaro com uma faca. É completamente diferente. Tentou matar o Bolsonaro com uma faca. Se usasse um revólver, teria matado o Bolsonaro. O fato do Bolsonaro não morrer por sorte e perícia médica, por sorte, os profissionais certos estavam nos lugares certos, o Bolsonaro não morreu, senão teria morrido. Donald Trump, também por sorte, virou a cabeça e um tiro de fuzil que mataria o Donald Trump, obviamente mataria o Donald Trump, e não matou por sorte. Não dá para comparar com uma cadeirada. A cadeirada nunca mataria o Pablo Marçal. A vida do Pablo Marçal não correu risco em momento nenhum. Então ele é um ridículo ao colocar um post se comparando ao Donald Trump e ao Jair Bolsonaro. Beira o ridículo. E qualquer pessoa admire as ideias do Pablo Marçal ou admire a inovação que o Pablo Marçal representa para a política, sabe que o post dele e todas as atitudes dele depois da cadeirada são ridículas. São ridículas. Pablo Marçal está se comportando de uma maneira ridícula.
se comporta de uma maneira ridícula desde que entrou na campanha, provocando, xingando, esculhambando, em vez de propor ideias. Aí pegou um candidato sangue quente, que não aguenta, não tem a frieza suficiente para enfrentar um debate, levou uma cadeirada. Então, o desfecho que o José Luiz da Atena recomendaria seria a renúncia do candidato que deu a cadeirada e a desqualificação do agressor. Então, é o que fica disso. Agora, comparar barraco com atentado é ridículo. Primeira coisa. Segunda coisa que a gente não pode aceitar é o seguinte, dizer que a política chegou num nível baixo como nunca se viu. Será mesmo? Será mesmo que a política no Brasil chegou num nível baixo como nunca se viu? Com base em que a gente está afirmando isso? Quantos candidatos foram mortos ao longo da campanha, nos tempos todos em que a gente tem campanha no Brasil? Candidatos a prefeito, candidatos a vereador, né? Então a gente falar que baixou o nível, a gente tem uma política misturada com crime há décadas e décadas e décadas. Coronéis comandando estados, coronéis comandando estados, mandando matar. Então a política no Brasil, ela não é marcada pela excelência, porque a gente lembra de pessoas como Franco Montoro, Tancredo Neves, Mário Covas, grandes nomes da nossa história. E aí a gente lembra de grandes nomes, Juscelino Kubitschek, e acha que a política é feita dessa meia dúzia. A política é uma mescla de pessoas de alto talento com pessoas de baixa extração. A política é uma mistura de tudo. Ou alguém acha que Floriano Peixoto, ou Dutra, ou então o general João Figueiredo destoariam da política nos dias de hoje? Eram personagens de grandeza extraordinária? Será que eram? Talvez fossem mais aqui ou ali, mas será que eram? Será que a política não tem na sua história personagens de segunda classe, baixa extração, que ocuparam postos de governo estadual, de prefeitura, só bacanas? E agora, neste momento, a política chegou no seu momento mais baixo. Será mesmo? O pai do Fernando Collor, senador Arnon de Mello, matou um colega em plenário. O pai do Fernando Collor matou um colega em plenário. Isso não foi hoje. Então, a política tem momentos horrorosos, né? A gente pega a Revolução de 30, começou disparada por um assassinato. Então a gente tem coisas muito baixas na nossa história. E mais, diga-se de passagem, os dois protagonistas dessa história não são personagens da política brasileira tradicional. Se é algo que a gente pode dizer neste momento, é que os dois personagens envolvidos são personagens de fora da política. José Luiz da Atena, que chegou a ensaiar, entrar na campanha algumas vezes, nunca entrou de fato, e dessa vez é a primeira participação dele em campanha. Pablo Marçal nunca foi candidato a nada. Os candidatos e políticos profissionais dessa campanha são o Guilherme Boulos, a Tabata Amaral e o Ricardo Nunes. Marina Helena está começando agora. Tabata Amaral, o comportamento dela é absolutamente exemplar. Não há discussão sobre o comportamento da Tabata Amaral. Guilherme Boulos e Ricardo Nunes têm protagonizado momentos ruins nessa campanha, mas não chegaram no patamar em que a gente viu chegar José Luiz da Atena e Pablo Marçal, que são os dois entrantes nessa política. E a gente vê outras campanhas em outros estados com pessoas que estão fazendo um debate de alta qualidade. Candidatos que fizeram um trabalho admirável e estão sendo reconhecidos nessa eleição. Então, não vamos
criminalizar a política. É um movimento tosco ficar criminalizando a política, que, aliás, foi o maior erro da Lava Jato, foi criminalizar a política, achando que na política a gente tem uma coisa pior do que em outras áreas. Está aí lojas americanas para mostrar o que a iniciativa privada também é capaz de fazer. Ou não tem fraude. As várias fraudes que a gente está vendo, a Polícia Federal pegar toda hora, não tem um político envolvido. Está aí aquela, não vou nem falar o nome daquela influenciadora digital, não tem política naquela caca. E tem um nojo de gente na iniciativa privada aprontando. Então tem gente séria na iniciativa privada, é a maioria, tem gente séria na política, é a maioria, mas a gente vê cenas horrorosas, como a gente acabou de ver ontem. Então, na hora em que o José Luiz da Atena, meu amigo José Luiz da Atena, que eu admiro, que eu respeito, pega uma cadeira e senta na cabeça de um outro, ele está fazendo uma cena horrorosa, atacando um outro que vem fazendo um papel horroroso nessa campanha. Pablo Marçal vem fazendo um papel horroroso nessa campanha. Não sai da boca dele uma discussão que não seja para detonar os outros. Não justifica, mas não tem uma ideia dele que não envolva em algum momento uma esculhambação do Boulos, uma esculhambação do Nunes, esculhambou a Tabata, esculhambou o da Atena, esculhamba todo mundo. Quer dizer, ele é aquele arruaceiro. Sabe arruaceiro? Arruaceiro. Aí o eleitor vai ter que escolher. Nós queremos votar em arruaceiros ou nós queremos votar em candidatos que têm alguma ideia para conduzir essa cidade, no caso de São Paulo. E isso fica o exemplo para outros lugares. Nós vimos no Piauí um sujeito dando uma cabeçada, aliás, o prefeito deu uma cabeçada no outro candidato. Mas essa não é a marca da eleição. Nós temos mais de 5 mil municípios. Não é a marca dessa eleição. Aconteceu uma cena horrorosa, com rede social, com tudo. Agora, volto a lembrar, o pai do Fernando Collor, se tivesse rede social, a gente diria, nossa, a que ponto chegou a política. Se a gente estivesse discutindo em 1930, a gente diria, a que ponto chegou a política, mataram um político. É assim que a nossa história é montada, de momentos baixos, pavorosos, nojentos, asquerosos e momentos grandiosos. Momentos grandiosos. Fizemos a Constituição de 88, fizemos a marcha da eleição direta, fizemos o impeachment de Fernando Collor, fizemos o impeachment de Dilma. Momentos bons da política. Alguém vai dizer, não, a Dilma foi um golpe. Golpe o caramba. Ela aprontou e mereceu cair. Fizemos uma eleição transparente na última eleição, como fizemos na eleição transparente que ganhou Jair Bolsonaro. Agora, baixaria na política tem várias, em vários momentos da nossa história, de formas diferentes. Mas quando a gente compara a história com os dias de hoje, é natural que a gente tente valorizar episódios do passado, um certo saudosismo, sugerindo que os momentos de hoje são sempre piores. Não, veja o que é a música, veja a que ponto chegou a letra explícita do funk. Bom era no tempo da bossa nova. Eu também acho. Mas o fato de eu achar não quer dizer nada. A sociedade vai se modificando. Tem muita coisa boa na música nos dias de hoje também. Aí a gente quer olhar, apontar o dedo para aquilo que a gente não gosta. E aí a gente faz uma seleção natural. O pior de hoje com o melhor do passado. Aí fica fácil. Mas e o pior do passado com o melhor de hoje? Não rola? Não vale? Só vale o pior de hoje com o melhor do passado? Aí tudo sempre vai ser bom no passado. A gente nunca, não vale a pena avançar. Porque se está ruim agora, porque tem essa cena, imagina daqui 10 anos como vai ser. Você acha que o mundo tem menos consciência ambiental hoje do que tinha há 50 anos? A situação está pior hoje do que estava há 50 anos. Mas porque há 50 anos a gente não tinha nenhuma consciência ambiental. Então a cabeça das pessoas hoje está muito mais arrumada do ponto de vista ambiental, muito mais preocupada. Você acha que com todos os casos de racismo que a gente tem hoje, e tem, você acha que a consciência racial hoje é pior do que era há 50 anos? Com todos os casos de feminicídio que a gente tem registrados, você acha que a situação da mulher hoje é pior do que era há 50 anos?
Você realmente acha que as crianças hoje são menos respeitadas do que eram respeitadas há 50 anos? Então, se a gente volta no tempo, a gente tem que pegar o que tinha de pior ou o que tinha de real com o que tem de real hoje. Vamos parar com a comparação do melhor do passado com o pior de hoje. O que aconteceu ontem não é história. O que aconteceu ontem é um episódio isolado, lamentável, porco, horroroso, e que a gente tem que ter vergonha de ser capaz de testemunhar isso. É lamentável. Não há nada que a gente possa fazer para evitar algo parecido. É ridículo imaginar que para poder fazer um debate de alto nível tem que botar 5 seguranças em volta de cada candidato. Vidro à prova de bala. É ridículo. Agora, qual foi o último presidente americano assassinado? Foi agora? Teria sido esse agora. Mas foi no passado. Então, não vamos beber no passado para nos sentir péssimos humanos. Entendeu? Eu queria propor isso como uma reflexão. Pode dar porrada, pode reclamar, pode dizer que eu estou malucado. Eu quero condenar o que fez José Luiz da Atena. Acho que ele condenaria com muito mais brilho pela capacidade de comunicação que ele tem. Ele condenaria com muito mais brilho, com muito mais veemência, seria muito mais duro com quem fez o que ele fez. Eu tenho absoluta certeza que você terminaria de assistir o programa do Datena com a certeza de que, na opinião dele, o candidato que fez isso deveria abandonar a eleição. Tenho absoluta certeza, absoluta certeza. Agora, não sou eu, não era eu ali ontem, não sou eu. Eu não iria, eu não estaria lá, não é a minha praia. Agora, quem entra numa campanha dessa tem que ter sangue de barata. Ele não tem. E ele sabe que ele não é desse mundo, ele é do outro mundo. E aí ele foi explorar esse mundo e viu que neste mundo, não é porque ele é bom de futebol, que ele vai jogar basquete e ser um Stephen Curry lá, Stephen Curry. Não é assim que funciona. Então tem uma lição que tenho certeza que ele aprendeu com esse episódio. O mundo dele é outro, é o mundo onde ele estava. Tem todo o direito de testar, Reagan testou, outros caras que saíram do mundo da televisão, das artes, testaram e alguns se deram bem. Outros não. Outros não se deram bem. Ele não se deu bem. Ele não se deu bem. Não foi bom para ele. E como não foi bom para ele e ele não aguentou aquela pressão toda, extravasou de um jeito inconcebível e que a gente não pode aceitar. E que ele não aceitaria. E que seria rigoroso, tenho absoluta certeza, com todo o carinho e admiração que eu tenho pelo Datena, colega de profissão, colega de estúdio, vizinho de camarim e tal, protagonizou uma cena inconcebível. Né? E não vou falar mais do Pablo Marçal, faz menor sentido, não passa de um arruaceiro, é aquele moleque que fica provocando todo mundo, fica dando canelada, vem cá, bate aqui, cospe aqui, é isso, ele é um arruaceiro, provocador, é isso que ele é. Né? Se a sociedade paulistana abençoa esse tipo de comportamento, vai votar nele e bota ele no segundo turno. Se a sociedade paulistana entende que esse tipo de gente tem que ficar no mundo digital, ali fazendo aquelas palhaçadas que ele faz, é onde, na minha opinião, ele deveria ficar. E a gente tem que escolher entre os políticos. Ah, mas não tem nenhum que eu goste. Bom, ok, então vota num desses aí. Mas eu acho que o mundo da política não piorou, não. O mundo da política tem coisas muito boas e tem coisas muito ruins. O que a gente viu ontem é o que tem de pior. Mas a nossa história também está forrada de episódios absolutamente lamentáveis. Não imagine você que você é contemporâneo do pior momento da política. Não há estudos capazes de dizer uma barbaridade dessa. Não se puna, não se sinta diminuído só porque temos na nossa história figuras como, eu falei, Tancredo, Juscelino, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Mário Covas e outros personagens grandalhões da política que só enobrecem a nossa história. Mas nós temos que apostar no futuro. Tem figuras muito interessantes despontando por aí e tem figuras em quem a gente vai poder apostar. Agora,
a exemplo do que acontece de ruim na política, volto a dizer, também tem na iniciativa privada coisas muito boas e lamentáveis. É assim na escola onde você estuda, é assim no trabalho onde você está. Tem figuras muito legais e tem figuras das quais você quer ficar longe. Assim que funciona o mundo. Não vamos nos martirizar como sociedade, chicoteando as costas, dizendo ai, que ruim que eu sou contemporâneo do que tem de pior. Não é verdade. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.